a gente quer falar sobre cura interior aqui, e às vezes chegam muitas mulheres para mim, às vezes a gente tem os nossos cursos, mentorias, chega muita mulher, você já deve ter visto muito isso também, que chegou numa fase da vida, ela já está ali nos seus 50, 60 anos, e ela não conquistou nada na vida, ela se anulou para cuidar da família, e ela se perdeu. E aí chega numa hora que os filhos vão, e aí já não tem mais admiração do casal, e aí vem um buraco muito grande. Né? E eu vejo isso, é muito importante, você falou, o ser humano tem que conquistar. E é muito bonito quando eu sirvo a minha família, eu cuido dos meus filhos, você cuida do seu esposo, da sua esposa, isso é maravilhoso. Só que você não pode perder a sua identidade e nem o seu chamado. Você pode continuar sendo assim, cuidando da sua família, mas tem que ter os seus projetos próprios, seus hábitos próprios. Por exemplo, a Neia, enquanto você está estudando, fazendo o seu mundo ali, espiritual, ela também está no dela. Muitas vezes a pessoa se anula para cuidar do outro e ela se perde, ela não se ama, ela não se cuida, ela não tem projetos próprios. Chega numa fase da vida que ela olha e fala assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Onde abandonei meus sonhos? Em que fase da minha vida, né? Onde eu deixei? Vou te dar um exemplo de ontem, por exemplo. Ontem, a Neia falou assim, bem, hoje eu marquei com as amigas do terço, porque lá em casa toda quinta-feira tem o terço. São 16 mulheres casadas, assim, muito legal. E é um dia, é o momento delas, né? Eu fico cuidando dos cachorros ali quando eu estou em casa, tal, para nada atrapalhá-las. E ontem elas foram ao cinema, às 16. Olha que legal. E foram ver o filme Carlo Acutis, né, o documentário. E eu falei para ele, olha bem, foi o seguinte, que horas é o cinema? 7. Falei, beleza, ó, já são 6, vá, já pode ir. E outra coisa, vá, porque tu vai encontrar com suas amigas, toma um cafezinho antes do cinema, tal. Outra coisa, terminou o cinema, não volta para casa não. Continua lá, vocês 16, né? Toma um lanche, se divirte, tirem fotos, blá, blá, blá. Eu tô aqui em casa, fica tranquilo, eu moro praticamente em frente ao shopping. Eu fiquei ali em casa fazendo as minhas coisas, né? Sim. Me deleitando no estudo da palavra, né? Tava ali, curtindo, né? Tal. Deu tempo de assistir um bom filme também, filme maravilhoso. E eu feliz por a minha esposa estar com 15 amigas no cinema, tomando um lanche depois do cinema e voltando para casa feliz. Olha isso. Feliz. Quando ela entrou na minha casa, eu vi alegria no semblante dela. Uau. Então, eu acho que a gente tem que proporcionar para o nosso cônjuge o melhor. Então, eu acho que a nossa cura, já entrando um pouquinho também nesse tema, a nossa cura interior tem a ver com as nossas crenças. Sim. O que eu digo com essas nossas crenças? O que eu vim acreditando ao longo da minha vida, né? Então, eu olhar para os meus pais, eu via 2 operários de fábrica, batalhadores, fiéis, né? Meu pai era negro, minha mãe muito branca, a minha avó foi escrava até os 10 anos de idade. A avó foi escrava até os 10 anos de idade. Casou com um homem muito branco, meu pai saiu um pouquinho mais, né? Casou com a minha mãe muito branca e deu nós aqui. Mas assim, quais são as minhas crenças? Eu creio que um casamento é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Uau. Então... Você viu isso acontecer? Exatamente. Então, a minha crença me cura. Então, eu cresci vendo o meu irmão mais velho, que tem hoje 78 anos de idade, trabalhando numa fábrica de papel durante 28 anos, onde eu trabalhei 12. Então, quando eu entrei, ele já fazia muito tempo que estava lá. Então, eu via a responsabilidade do meu irmão. Então, a minha crença na honestidade, a minha crença... Sobre o trabalho. Do trabalho, no valor do trabalho, no valor de você suar a camisa, trazer o dinheiro para dentro de casa, pagar suas contas, sabe? Trocar seu carro, pintar sua casa, comprar uma roupa legal. Isso é uma crença, né? Uma crença na honestidade. Fortalecedora, né? As crenças... Então eu vejo que essas crenças, elas também nos curam. Porque nós temos parâmetros, né? Parâmetros. Então, o que as pessoas muitas vezes são marcadas por traumas, né? Por marcas ruins, né? Não a marca da vitória, né? Mas a marca ruim.
próprios pais, né? Exatamente. Então ele tem que, muitas vezes, eu também tenho exemplos ruins na minha vida, claro, mas as minhas crenças naquilo que é bom tem que ser mais forte do que os exemplos ruins que eu tive ao longo da minha vida. Meus erros, por exemplo, meus erros do passado. Mas meus acertos são muito maiores. Então eu tenho que fixar neles, sabe? Pedir a graça de Deus neles, para eu repetir o que foi bom na minha vida, para eu repetir os bons exemplos que eu vi na minha vida. Então essas crenças, né? Na minha fé, né? Eu tenho fé em Deus, é óbvio. Todo mundo acredita que Deus existe. Mesmo, pode ser evangélico, pode ser de filosofias como o budismo, o hinduísmo, né? pode ser um judeu, né? Pode ser um muçulmano. Assim, a nossa fé, a nossa crença, fé em Deus é óbvio, mas os exemplos que nós tivemos ao longo da vida, sabe? Eu acho que isso, se a gente fortalece isso, a gente também vai curando, sabe? Reparando, porque depois da cura, pode ser que Deus também nos dê a graça de reparar o que aquele erro, aquela queda, aquele trauma causou em nós. Então é possível reparar num relacionamento, numa palavra mal falada, mal colocada, mal dita, né? Então, acho que esse processo de cura é muito bonito na nossa vida, sabe? Por exemplo, eu te conheço há 17 anos e você também me conhece. A gente se percebe também no crescimento que a gente vai tendo, né? Sim. E eu me lembro agora Deus me fez lembrar agora da cura dos 10 leprosos. Como é que foi a cura dos 10 leprosos? Jesus disse, olhou para aqueles 10 leprosos e disse assim, ó, vão e se apresentem ao sacerdote. Ou seja, ele não curou, ele deu uma ordem, né? Diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam a caminho, acontecia que iam sendo curados. Então, olha o processo bacana. A cada passo, um olhava para o outro e via uma ferida a menos, né? Uma marca a menos. E no final daquela caminhada, eles estavam ali em Samaria, até chegar, sei lá, em Jerusalém, de repente, né? Ou então no próximo santuário, para se apresentar ao sacerdote. Foi um caminho que eles fizeram e foram percebendo um no outro, né? Que as feridas iam indo embora. Então eu vejo que entre pais e filhos, entre casais, casados, entre amigos, entre pessoas que se relacionam, dá para perceber a ferida indo embora, por meio dessa caminhada séria, né? E a gente tem exemplos bons, nós também temos alguns exemplos ruins, mas a gente tem que se basear nas nossas crenças. Eu acredito num casamento legal, eu acredito numa amizade bacana entre homem e mulher, por exemplo. Eu acredito na honestidade, eu acredito na busca constante de Deus. Essas coisas têm poder de me curar.